Alô, testando. Vocês estão ouvindo esse barulho aqui, ó? Não são as crianças, são os pais das crianças dando trabalho. Caralho, vem pra cá. A gente fala aqui domingo de manhã das crianças aqui no centro. Mas para os pais darem trabalho, a gente vai pôr uma palestra no salão para eles.
Essa imagem. Bom dia. Bom dia a todos. E que bom dia gostoso, viu? Muito bom. Quer dizer, nós falamos bom dia aqui, tem que repetir, né, Edmir? Bom dia novamente, não vamos repetir. Agradecemos a presença de todos e temos o costume de falar a cada domingo de manhã. Que dia abençoado. Na verdade, não é aquele domingo abençoado, é esse de agora, porque é uma grande oportunidade que nós todos temos de convivência. Às vezes é fácil nós convivermos em família, nem sempre. É fácil convivermos com os nossos amigos, é fácil conviver em sociedade onde tem um pequeno grupo de pessoas, ou quase ninguém. Mas quando nós aumentamos esse número e estamos imbuídos da mesma fé, com o mesmo pensamento, com aquele pensamento positivo, no sentido de que estamos aqui para fazer algo, estamos aqui para fazer o bem, estamos aqui pensando no bem, certamente nós temos uma satisfação enorme, porque aí não estamos sentindo sozinhos, estamos sentindo solidariamente. E quando isso acontece, certamente nós estamos imbuídos aí não do nosso pensamento, mas do pensamento cristão, que é a nossa base moral, aquilo que faz com que nós tenhamos forças, principalmente nos momentos de dificuldades. Então, quando nós falamos bom dia, é um bom dia realmente com alegria, aquela alegria espontânea que vem dentro do coração, aquela alegria que nós deveríamos sentir todos os dias, mas nem sempre ocorre. Então, para nós, aqui do Centro Espírita do Calvário ao Céu, é realmente um motivo de muita satisfação, muita alegria estar com todos vocês. Estamos com o coração realmente aberto para compreendermos, entendermos um pouquinho mais daquelas pessoas que convivem conosco aqui todos os domingos, daquelas pessoas que não estão todos os domingos, mas certamente estão imbuídos do mesmo pensamento, o pensamento do bem. E é este pensamento, certamente, que vale em nossa vida. Nós começamos as nossas atividades sempre com uma prece, uma oração, justamente para que o ambiente se acalme, para que fiquemos tranquilos, imbuídos daquele espírito realmente de paz. E hoje nós vamos ter a satisfação de não fazermos a prece, né, Edmir? Nós convidamos a Ana Lúcia, que se prontificou a fazer a prece inicial, relembrando, né, algum tempo passado, nós não sabemos qual, mas vamos saber agora, tá bom? Então nós convidamos a Ana Lúcia para fazer a prece inicial para nós. A sua permissão, Pai Eduardo, eu sou intrometida mesmo, né? Bom dia a todos, aqueles que me conheceram pisando nesse chão e que hoje nos recebem com esse carinho, com esse respeito. Eu pedi para fazer oração porque eu gostaria de conversar sobre um fundamento muito importante da nossa religião, que é a música, que não é só uma forma de entretenimento ou de reconexão, mas sim um fundamento mesmo. Uma coisa que é primordial, que não existe a nossa religião sem a música. As nossas orações são cantadas, são chamadas pontos, e elas são extremamente importantes para nós nesse sentido. A gente brinca que só começa a gira, que é o nome da nossa reunião, quando o atabaque começa a tocar. Que aí a energia, né, professor Vaguinho, que é o nosso professor do atabaque, e que a gente sai adiante com muito amor, muita dedicação.
Eu vou cantar aqui uma música que a gente não canta no templo, é uma música espírita, de um grupo espírita da nossa época de T7, né, Edmir? Foi ontem, né, Edmir? A gente adoria. É um grupo que eu recomendo para os espíritas que não conhecem, chama Grupo Arte Nascente, e eles têm um trabalho maravilhoso com relação à doutrina, combate à tristeza, depressão, aborto, dependência química. É maravilhoso o trabalho deles. Então, quem não conhece, fica aí convidado a conhecer o Grupo Espírita Gama. E o Gotas, que é da casa, prata da casa. Eles cantam músicas do... Do Gama. Não sabia, ó. Os mais novinhos aí prestigiando a música dos festivais que a gente fazia. Essa música chama Prece, e eu vou cantar sem microfone, gente. Vocês me perdoem já de antemão, porque eu estou bastante emocionada e bastante nervosa por estar pisando nessa casa junto com os meus irmãos queridos. Esse aqui é um instrumento que eu estou montando, baseado no instrumento indígena que chama pau de chuva. Ele tem um som parecido com a chuva. Faz parte da ancestralidade também da nossa religião bandista, as raízes indígenas, né? Por isso, as penas e os vários fundamentos que o nosso pai vai falar, e a mãe do Dinho também. E eu vou usar esse instrumento. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e imaginassem a conexão de vocês com a natureza. Porque não somos poeira de estrela. Cada átomo do nosso corpo foi feito dentro de uma estrela e chegou até nós pela providência divina, por isso a gente tem esse corpo material hoje. Então, nós fazemos parte da chuva, da terra, das folhas, do sol, como diz o Portela, a gente é só plantinha com ansiedade, né? A gente precisa de sol, água e fé e coragem. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, imaginassem as gotas de chuva caindo sobre vocês, ou uma cachoeira. E, aliás, eu recomendo que um dia os espíritas se deem esse presente de fazer um evangelho no meio de uma mata ou perto de uma cachoeira, para sentir o quanto é especial a gente estar conectado à natureza nos momentos sagrados. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, e te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus, os nossos guias espirituais que ele permite na cada dia. Bom dia a todos e a todas, tudo bem? Estou com essa voz de tenor, vocês não precisam de microfone para me ouvir aí no fundo não, né? Fiz teste de Covid, hoje está tudo certo, é só faringite mesmo. Pessoal, é imensa alegria receber, né, todos vocês aqui hoje. Essa casa tem 114 anos. Quando a gente vai pegar as primeiras atas lá, né, de 1908, a gente vê que já havia atividades ecumênicas naquele período, né? Era mais com o pessoal do catolicismo, né, na época que era mais comum. E a gente já viu aqui nessa casa muitas vezes algumas freiras virem aqui. O Frei Antônio Preto vinha muito aqui. O pessoal da Igreja Presbiteriana fazia campeonato de ping-pong com a turma da Mocidade Espírita. Então, para quem leu e entendeu minimamente o Espiritismo, sabe que nós não somos salvacionistas, nós não achamos que uma religião só conduz
ao bem, a Deus, muito pelo contrário. E nós temos uma satisfação de há 6 anos, 7, né? Já é o 7º ano, participarmos na FAFIB do Fórum Ecumênico, no Dia da Consciência Negra, ou próximo. Esse ano vai ser 22? Acho que sexta, dia 22, não lembro. 19, um dia antes da... dia 19, sexta-feira, 19 de novembro, vai ter o Fórum Ecumênico. E lá nós fomos, né, criamos um grupo de WhatsApp entre as lideranças religiosas e a gente estreitou laços, o que é uma coisa muito importante. Antes de nós convidarmos eles, no final a gente vai dar alguns recados da Semana Cultural Espírita, que inclui uma caminhada ecumênica também, mas a gente deixa para o final. Então eu convido a mãe Lourdinha e o pai Eduardo para sentarem aqui à mesa. Acho que por aqui é melhor, ó, porque tem um fio ali. Sejam bem-vindos. Nós temos uma limitação de tempo, né, porque as crianças, o período que as crianças estão na evangelização, então nós combinamos de fazer algumas perguntas e eles vão responder os dois vão responder a mesma pergunta sempre, tá? A primeira é uma apresentação, vocês vão escolhendo. Esse microfone eles precisam segurar junto ou não, Léo? Não, deixa aí na mesa. Precisa? Esse aqui pode, esse precisa. Aquele ali da câmera. Isso. A primeira pergunta é que vocês sejam bem-vindos, se apresentem e falem aonde que é o terreiro, o templo, enfim. Ok, bom dia a todos, abençoado manhã a todos. Primeiro eu queria agradecer demais o convite, a oportunidade da gente estar aqui. Não sei nem se os filhos da nossa casa todos sabem, né, mas ao longo da minha trajetória, minha busca pelo sagrado, pela espiritualidade, eu passei pelo menos uns 4 anos, né, de estudos no Espiritismo. Eu passei um ano e meio aqui nessa casa, estudando com o senhor Alceu e o Paulinho, né, o senhor Paulinho, e foi fundamental, né, para mim. Então é muito orgulho, muita satisfação e alegria que a gente retorna, assim como muitos filhos da nossa casa também, né, tem uma história com essa casa aqui, né. Bom, o nosso templo chama-se Templo Pai Chico de Angola. Ele foi o marco, né, de fundação dele foi dia 11 de abril de 2006, né? Estamos com 16 anos, quase para 17 anos de atividades seguidas. Tivemos a interrupção por conta da pandemia, né, natural, retornamos. Nós estamos com a nossa sede, né, que a gente construiu. A gente levou 2, quase 3 anos tentando construímos, e lá nós estamos já há pelo menos 4 anos, fica no Jardim Primavera, né, no final do Primavera. O endereço, Rua João Francisco da Silva, 161, tá certo? Eu acho que eu me apresentei, pai Eduardo. Bom dia. Eu sou mãe Lourdinha, né? Mãe Lourdinha de Oxum. Muitos me conhecem como Yaloci, porque é assim que está no meu Face. Eu comecei com 17 anos. Fiz a minha primeira obrigação aos 18 anos. E comecei a Umbanda na minha casa desde muito nova. E sempre com as entidades, né, à frente, porque eu não tinha muita idade, né, e as entidades que pegava para levar a minha missão em diante, porque isso é uma missão. O meu terreiro, né, vou chamar de terreiro, porque na década de 1945, a palavra candomblé era proibida, não podia falar candomblé. Então, por isso que se originou a palavra roça, a palavra terreiro, porque só os adeptos sabiam que a roça, o terreiro, era o candomblé. E comecei assim, na mesa branca. Essa senhora já é falecida, Conceição, Dona Conceição. Ela vinha aqui na época,
e abria na casa dela, e eu ia na casa dela. E aí depois comecei a minha caminhada na Umbanda, né? Depois para o Candomblé de Angola, e hoje no Queto. Então, minha caminhada eu estou simplificando, diminuindo um pouco, porque se for falar de tudo isso, vai ficar muito grande. E é uma satisfação muito grande quando o Edemir me convidou. Eu falei, nossa, uma oportunidade ótima para que a gente possa falar um pouco das nossas raízes, para que a gente possa falar um pouco da nossa caminhada, né? Porque é uma caminhada difícil e cheia de preconceitos, e isso é maravilhoso. Estar aqui hoje é um ato, para mim, assim, sagrado. Esse momento é sagrado. Com certeza está sendo sagrado para todos nós. A segunda pergunta é um pouco nessa linha, mas a origem e a história da Umbanda e do Candomblé, não de Bebedouro, mas geral. Bom, para quem não conhece muito da Umbanda, primeiro assim, né, ela se pegar a fundo mesmo, ela é milenar como tantas outras religiões, pelo menos os princípios que levou a Umbanda que a gente conhece hoje. Mas o marco é o ano de 1908, eu não sabia dessa informação, né, por coincidência, o ano da fundação de vocês aqui, né, da casa, 1908, numa casa espírita, né, num centro espírita, no Rio de Janeiro, pelo médium Zélio, né? E ele, numa reunião espírita, teve a presença de um caboclo, né? E aí esse caboclo avisou que no dia seguinte ia se fundar uma nova religião, né? E que a base dessa nova religião seria o acolhimento a todos e qualquer grupo que fosse excluído ou marginalizado, né? Sejam encarnados ou desencarnados. Tá? E no dia seguinte iniciou a Umbanda, 1908, né? Mas nós temos toda a carga, né, de cultura africana, né? Então nós acreditamos, saudamos e vivemos na energia, na força dos orixás, como religião, como foi dito, a nossa base moral, né, na história, na vida de Jesus Cristo, tá? A nossa base de estudos, o que mais se aproxima e nos dá um alicerce é a doutrina espírita, né? São as obras de Kardec. Então, assim, entender que a nossa religião tem um pouco mais de 100 anos, né? Então, enquanto formalizada como religião, ela é muito nova, né? Então, agora, eu digo agora, sei lá, 15 anos talvez, começam a surgir livros, né? Pessoas sérias falando a respeito, estudos, né? Que vão dando um pouco mais de fundamento para a gente caminhar juntos, né? Mas a Umbanda marca isso daí, tá? Sim, me perguntando se tem ramificação. Então, assim, como a Umbanda nasce justamente com o propósito de não descriminalizar de forma alguma qualquer pessoa que seja, então ela nasce em construção. E é o fardo, né? O fardo e a missão da Umbanda é estar em constante transformação, construção. A Umbanda nunca vai estar completa, né? Ela traz informações de tantas outras religiões, e aí também alguns templos de Umbanda, né, terreiros de Umbanda, partem mais para outras linhas, né? Na nossa casa, por exemplo, a gente tem, já teve momentos de estudos de Reiki, né? Então a gente está sempre aberto ao que for para o sagrado, né, para a melhoria. Então surgem outras vertentes da Umbanda, né? A gente não tem o direito de falar a Umbanda real, a Umbanda básica, a Umbanda raiz. Isso eu acho que é preconceituoso, né? Existe a Umbanda que foi fundada lá em 1908, né? E é uma diretriz, e aquilo sim é uma diretriz para todas as ramificações. Mas existe
na Umbanda branca, sagrada, esotérica, enfim. Criaram-se outras raízes, mas uma linha principal seguida por todos. Agora, falando de candomblé, nossa religião é milenar, é uma religião de tradições. Vocês sabem que tudo isso começou na África. A África, lá nos cultos africanos, eles não conheciam, né, quem era Jesus Cristo. Eles cultuavam a natureza, e a natureza tinha nomes. E eles cultuavam a natureza, a energia, e traziam essa energia para o seu corpo e se manifestava no corpo. Quando eles foram escravizados, porque eles não eram escravos, mas eles foram escravizados e trazidos para o Brasil, a sua cultura, a sua religião, a sua crença veio com eles. Chegando aqui, eles foram obrigados a serem batizados na Igreja Católica e vivenciar a religião que aqui no Brasil impunham a eles. Então, eles começaram, dentro das suas senzalas, o seu culto afro. Eles não deixaram de cultuar, tanto que até hoje, e por eles não ter deixado o candomblé, hoje tem o candomblé, né? Como eu disse antes, o candomblé era proibido, e aí eles tiveram que sincretizar, para que eles não fossem mortos. Eles tiveram que sincretizar essas divindades do candomblé com nomes de santo católico. Então, o que você está fazendo? Estou rezando para Nossa Senhora. Mas não era para Oxum. Assimilando, assim, algumas divindades. E assim nasceu o sincretismo, né? Que hoje já está desvinculado também. Então, a história africana é do candomblé, né? A Umbanda também pegou um pouco desse afro, porque é muito bonito também na Umbanda que ele agrega a cultura indiana, a cultura africana, o sincretismo, e todas essas religiões em uma só. Eu falo muito bem por quê? Porque eu também comecei na Umbanda, né? E a gente tem muito gosto de dizer, muito orgulho de dizer isso. Enfim, aí o candomblé se iniciou. Como eu disse, era proibido se dizer o nome do candomblé, então se originou roça, terreiro, que aí os adeptos sabiam o que era, para ser cultuados. Muita perseguição, muitos ancestrais foram mortos. Nós aqui temos uma ancestralidade, né? Um pé na senzala, como diz, né? Mas muitos dos nossos ancestrais foram mortos por cultuar o candomblé. E o que é hoje? Falando hoje, o candomblé ele é uma religião de tradição. É um exemplo assim. Minha raiz é do cantuá. Minha raiz é no cantuá. Eu sou filha de pai Moacir, que é filho do Batistini, finado Tata Pércio, né, papa do candomblé, que era do cantuá e deu início na casa de Oxumaré. Então, as nossas raízes, se lá no cantuá eles batem o feijão fradinho no pilão, eu não posso bater no liquidificador, porque nossa religião é tradição. Eu tenho que trazer essa tradição de lá para cá. Então, se lá eles fazem no pilão, na minha casa tem que ser no pilão. Se lá a vestimenta é essa, eu não posso mudar a vestimenta aqui. Tem que ser assim. Porque sempre seguindo uma tradição. Não sei se está explicado um pouco, né? Porque a história é muito grande. Então, um pouco do candomblé para vocês. Muito bem. A outra pergunta é sobre o nome
que é Umbanda, o que é Candomblé, se tem um significado para o nome e os princípios. Alguém chega ao terreiro, ao templo e fala assim, eu quero saber quais são os princípios básicos da religião. O que vocês responderiam? Quanto ao nome, Admir, assim, tem tantas histórias com relação ao nome Umbanda que eu não me sinto seguro para nenhuma delas, né? Eu vejo que é tudo... Quem quis foi por um caminho que lhe agradasse mais, né? Pelo nome Umbanda, tá? Mas princípios, né? A Umbanda, como a mãe Lourdinha falou também, é fundada, né, pela energia, pela força dos orixás. Então, um princípio grande, né, um dos mais fortes da Umbanda é total respeito, né, à natureza, onde nós tivemos uma gira da mata. Então, uma preocupação constante, né, de não deixar uma bituca de cigarro, um restinho de copo descartável, interferir o menos possível ali, né? Nós passamos umas 5 horas lá na mata, né? Tinha, sei lá, 70 pessoas talvez, mas ficou exatamente da maneira que é, né? Tinha um ninho de passarinho bem onde a gente precisava pisar. Ao invés de tirar o ninho, um irmão nosso foi lá e fez um cercadinho para a gente não pisar no ninho, né? Então, eu sempre pedi licença em todo o campo sagrado, né? Então, nós temos cada orixá tem o seu campo de energia, o campo sagrado, então sempre pedi licença. Então, esse é um princípio forte na Umbanda. Um outro princípio é a questão de aceitar a todos, né? E quando digo a todos, é a todos mesmo, né? Então, assim, ela nasce como uma religião dos marginalizados, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. Então, os guias que trabalham na Umbanda, tradicionalmente, são pessoas que lá no passado também eram pessoas marginalizadas. Infelizmente, hoje ainda, em algum maior ou menor nível, né? Então, são os marujos, né? São os ciganos, são os nordestinos, né? São os índios, são os negros escravizados. Então, ela tem como princípio, em norma máxima, o acolhimento de toda e qualquer pessoa, de qualquer ideologia, de qualquer crença, né? E nós temos 3 princípios do nosso centro, tá? Esses 3 princípios começaram, aí um relato meu particular, né? Eu estava sentado em casa, lendo o livro dos médios, eu tinha, sei lá, 19 anos talvez, né? E estava nessa escalada, nessa necessidade de busca por uma religião, já estava frequentando, né, os centros espíritas, e ali eu relutava muito para seguir, né, a minha mediunidade. Eu não queria o compromisso da mediunidade, né? Não é um fardo, mas é um compromisso e não dá para fugir dele. E ali eu já tinha passado por algumas outras religiões, alguns outros caminhos. E ali, na leitura do livro dos médios, né, eu tive um momento ali com os meus guias. Eu falei, tá bom, então o caminho é o seguinte. Ali nasceu os princípios, que depois iniciou como princípios meus como médium, depois, já que abriu a casa, né, como templo de Umbanda, se transformou no princípio da casa. Então, o primeiro é não fingir a mediunidade, né? Então, a gente abre para estudos, para aprendizado, a gente não força ninguém. Se demorar 5 anos, 10 anos para o seu processo de desenvolver a mediunidade, se você não desenvolver a mediunidade, né? Isso é o tempo, são seus guias, é você que vai decidir. Então, não precisa fingir, né? Mostrar para impressionar, para ficar bonito. Então, a gente dá todo um amparo para que isso não aconteça. Isso é um princípio. O outro princípio é não cobrar absolutamente nada pelos trabalhos da casa, e esse é o princípio que mais pega, porque a gente não cobra, mas a gente gasta bastante, né? Então é uma luta de 16 anos para conseguir fechar a conta de uma conta de água de 100 reais, né? Então a gente faz galinhada, faz pão, e a gente está sempre correndo nisso, né? Uma forma de ter a contribuição das pessoas, né? Ela vai comprar um alimento e contribui, mas não
um pagamento, uma mensalidade. Isso é uma norma nossa, da nossa casa. Tá? Me ajudem, gente, me perdi na fala. Não pedir mediunidade, não cobrar. E não fazer diferença, né? E não fazer do terreiro um local, um clube de amizade, como falo, né? Terreiro não é clube de amizade. Lá vai se buscar religião, vai se buscar equilíbrio, vai se buscar elevação espiritual. Se você vai porque o teu melhor amigo está lá, você vai sair quando o teu melhor amigo não se sentir agradável. Se você vai porque o filho, a esposa, então passou do portão para dentro, não existe vínculo familiar, não existe relações pessoais mais afetivas e muito menos afetivas, né? Resolva esses problemas do portão para fora. Nós do Candomblé temos alguns princípios do seguinte: equilíbrio. Trazer o equilíbrio para a cabeça insustentável, né? E nós mexemos com vários rituais, sim, mas são rituais que trazem essa energia, porque nós mexemos com energia, que as pessoas precisam entender, que nós mexemos com a energia, toda a energia que está em nossa volta. Nós somos energia, nós somos humanos, estamos dentro de um mundo global, né? E estamos todos interligados. Mas, se tem duas pessoas com o mesmo problema, uma vai crescer e prosperar devido àquele problema, porque ela não quer passar mais por aquele problema, e a outra vai pegar daquele problema e vai fazer uma desculpa para os seus erros. Para ter uma desculpa para os seus próprios erros. Por quê? Porque a cabeça precisa de equilíbrio. Então, é por isso que tem nossos rituais, para que a cabeça tenha equilíbrio. Nós tentamos trazer a energia que a pessoa precisa naquele momento, para que ela possa ter o equilíbrio mental, espiritual, para conduzir sua vida. E assim tem as nossas limpezas, né, que é para limpar essa áurea, essas perturbações, para que a pessoa possa caminhar. Então, nós trazemos o espiritual, a energia e a vida humana. Tentamos transformar aquela energia para trazer para a vida humana, para o nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Sempre o respeito, porque nós somos muito discriminados. Nós sentimos na pele isso. Quando nós vamos no supermercado, vestida com a nossa vestimenta, olham diferente para a gente quando você vai vestido normal. Então, acima de tudo, nós temos que ter respeito. Na minha casa, todos os evangélicos que passam por lá, eu respeito. Chamo para dentro. É aqueles que não querem entrar. Mas eu chamo, porque eu respeito as outras religiões. Então, primeiramente, o amor, o respeito ao próximo, os princípios que a gente prega na nossa religião. Você nunca vai ver uma pessoa da Umbanda, do Candomblé, desfazer de alguém, seja quem for. Vocês nunca vão ver isso, porque nós pregamos o respeito e o amor. O respeito ao próximo, né? Então, acho que esses são os princípios, primeiramente, do Candomblé. É o respeito, o amor ao próximo e entender a pessoa com suas qualidades e com seus defeitos. Uma das festas religiosas mais famosas do Brasil é a lavagem da escadaria do Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, né? O pessoal do Candomblé lavava toda a igreja, mas aí alguém em algum momento da igreja católica não gostou, então passou a lavar da porta para fora só, né? Mas o sincretismo religioso é uma realidade, né? Salvador, então, nem se fala. É legal que nós construímos ao longo desses 7 anos um amor muito grande entre as lideranças religiosas, e
descobrimos o quanto as religiões têm em comum, né? O quanto elas têm, que as aproxima muito mais do que as separa. Bom, a outra pergunta é sobre os rituais que vocês têm, as vestimentas, faltou uma palavra aqui, rituais, a hierarquia. Se tem alguma hierarquia dentro, né? Os rituais e as vestimentas, origem disso, porquê disso. Tá muito da nossa hierarquia e rituais é muito puxado do candomblé, né? Não me atrevo, né? Como a mãe Gordinha falou, o candomblé ele é realmente de tradição, né? Então ele pega realmente todo o histórico e faz, e é assim que tem que ser, né? A gente acabou de repente perdendo alguns vínculos dessa parte tradicional da África, né? Por conta de tanta influência talvez de outras religiões, né? Então eu falo também pela nossa casa, né? É importante dizer aqui, gente, que nós não temos um papa maior, um pastor maior, alguém que seja esse é o maior responsável e que dá todas as diretrizes para a religião, seja da Umbanda ou seja do Candomblé, né? As nossas casas, elas nascem no fundo do quintal, num pequeno vilarejo, na periferia, né? E vão tomando forma ali, então, e todas as regras, a hierarquia, os rituais, acabam trazendo de geração em geração, né? Então, assim, o que eu faço, nós somos também de nação Angola, né? O meu pai de santo, meu tio Milton, veio de tradição Angola, então tudo que a gente traz é puxando, né? Se amanhã ou depois o segmento tiver um outro centro nascido do nosso templo, né, do nosso terreiro, ele vai ser também de nação Angola, e a gente segue isso aí, tá? Bom, algumas coisas, tá? Lá na nossa casa, como eu disse, cada casa tem total liberdade e segue o que a casa decide, né? O sacerdote, pai e mãe. Nós temos 2 rituais mais marcantes, né? Nós temos o Amaci, no começo do ano, nós temos um ritual para Exu no mês de agosto, tá? O Amaci, todos os médios, então, mais uma vez também é questão de hierarquia, né? Nós temos os médios, a gente fala que é da corrente, né? Então, as pessoas aqui, os nossos irmãos aqui são da corrente, tá? Na corrente, corrente energética, chamamos da corrente por causa da corrente energética, né? Eles são as pessoas que vão manter a boa vibração durante a cerimônia. Então, nós temos o sacerdote, não necessariamente precisa ser homem, né? Então, o mãe, o pai, então no caso eu sou o pai. Nós temos a mãe ou o pai pequeno, né? No caso é minha esposa, não porque ela é minha esposa que ela é pequena, né? Fique bem claro isso, a mulher então é menor, não, porque eu comecei primeiro, né? Tive história todo primeiro e ela veio na sequência e ela é a mãe pequena da casa por ser a pessoa de maior confiança da minha vida, né? A esposa, estamos quase 30 anos juntos aí e mais ligada desde o começo da história. Enfim, sacerdote, mãe pequena, os médios na corrente, existem os cambones, né? Os cambonos que vão auxiliar durante a gira, né? Então, trazer uma erva, trazer um adereço, trazer a bebida, o fumo, né? A bebida e o fumo é um capítulo à parte, para quem quiser entender um pouco mais também da nossa parte ritualística. Tem a Iabacê, que é a nossa cozinheira, então, quando ela está preparando as oferendas ou as comidas, ontem nós fomos para a mata, levamos só frutas, né? Mas ela foi comprar, escolher as frutas que estavam saborosíssimas. Então, tchauzinho, Iabacê. Aí, olha lá, ela, preocupada. Só ela põe a mão na panela e é uma briga, porque ela chegar na panela parece que a cozinha tumultua, todo mundo quer estar na cozinha, a gente fecha a porta, fecha a janela, né? Mas é o quanto atrai, né, a atividade dela. Então só ela põe a mão na comida, só ela escolhe, só ela decide, tá? Então é um cargo.
E os orgãs, né? Dá um tchau, orgãs aí. Eles estão com uma camisa diferente aí, que nós temos a escola, o Ogan é o que toca o tabaco, né? Não esquecer ninguém, né, gente? De uma casa para outra, por exemplo, uma casa nasceu Se o meu tio faleceu há 1 ano e meio, né, meu pai. Então, assim, num determinado ambiente que estivesse presentes, eu, meus filhos de casa, ele, os filhos de casa dele, nós somos a cada filho, né? Tudo ele primeiro e depois tudo nós, né? O meu tio era mais, né, tradicional e era mais rígido com essa hierarquia. Meus filhos sabem o quanto eu pelejo com essa questão de hierarquia, mas ela precisa. Eu, de formação, sou administrador, sou formado em administração. E nada funciona sem uma diretriz, sem organização. Um lugar onde todo mundo pode fazer tudo, a tendência é ninguém fazer nada. Então, assim, a gente precisa falar, fulano, você isso aqui, fulano, você isso aqui. É uma questão de organização social mesmo, né? É uma necessidade de organização social, tá ok? Acho que era isso, né? Posso só explicar rapidinho? Eu comecei a mudar aqui. O ritual do Amaci, no início do ano, é uma lavagem, né, na cabeça. Então a gente tem o ano inteiro, a gente trabalha com banhos de ervas, mas esse é um preparo. Eu fico de 36 a 48 horas recolhido, preparando esse banho e cuidando desse banho. Eu preparo para todos os filhos da casa, todos da corrente, né? Existe um momento que esse banho é despejado e eles passam a noite, né, da meia-noite às 6, 7 horas da manhã, deitados com esse banho na cabeça. Qual o fundamento desse ritual? Equilíbrio espiritual, mental, né? E o porquê que eu fico ali essas 36, 48 horas cuidando desse banho é justamente para que, se tiver alguma força, alguma energia negativa, alguém que vá contra os nossos princípios, ou querendo derrubar, acabar com o nosso terreiro, que ou cada um dos filhos, isso não seja, não contamine o banho, tá? E no meio do ano nós temos um ritual de Exu, tá? Exu é vida, é força, né? É o sangue, tá? Na nossa casa não há o sacrifício animal, tá? Mas no ritual nós utilizamos uma galinha viva, começa viva e termina viva, depois nós soltamos. Então é um ritual bem específico. O porquê da galinha? A galinha realmente representando a força viva, o sangue. Não é maltratada, nada, tá, gente? Mas há um momento de oração, a gente faz. Esse ano a gente fez no meio da encruzilhada. Então a gente vai na estrada de terra, no meio da encruzilhada, fazemos todo aquele ritual para Exu, tá? E as comidas, né? Mensalmente a gente faz uma saudação a cada orixá. Ontem nós fizemos pão choça, né? Da mata, e aí com frutas e tudo mais. E as roupas, as guias, cada uma representa um orixá também, uma cor de um orixá. Desculpa a demora, mãe. Digamos assim, a primeira hierarquia, a nossa hierarquia, como eu já havia dito, vem da própria tradição, né? A hierarquia, o respeito. Por exemplo, o mais velho, feito suas obrigações na casa, ele vai ter uma voz de comando, e quem vai chegando vai abaixa a cabeça para os mais velhos. Começamos assim. Lá, tanto crianças como pessoas mais adultas, recém-chegadas na casa, que ainda não se iniciou, que ainda não sabe muita coisa, ela vai fazer o quê? Na hora de comer, ela vai pedir o AG1. O que é AG1? A licença para comer. Eles não vão comer antes do Pai de Santo, eles não vão comer antes dos seus mais velhos. Então, todos se sentam à mesa, mas os iniciados, eles vão pedir a licença para comer. Eles vão lá, AG1 papai, AG1 mamãe, né? Que é AG1 babá, AG1 iá, pedindo a licença para ser comido. Nós também pedimos licença a eles. Por quê? Para que aprendam a hierarquia, que é a humildade.
Essas pessoas, se querem estar na casa, vai ajudar nos afazeres domésticos, vai varrer um chão, vai limpar, vai tirar uma folha do terreiro, vai ajudar na limpeza. Os mais velhos, já com cargos, eles vão ajudar também, porque ninguém fica parado na roça de Candomblé. Então, eles vão também ajudar. Eles vão ajudar o quê? A Iabacé vai fazer a comida, a Iabacé menor, né? Porque tem, às vezes, numa casa tem 3, 4 Iabacés. Então, o que fazer? Se tiver 10 equetes, se tiver 10 Iabacé, todas vão querer mexer na panela. Se tiver... Então, a hierarquia serve para isso, para organizar. Aquelas 10 equetes vai respeitar a mais velha. Da mais nova para a mais velha. Se a mais velha tiver, quem comanda é a mais velha. Se ela não estiver, a segunda mais velha é quem comanda. Então, as outras vão sempre respeitar as mais velhas para poder ter organização. Imagina numa casa você ter todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, ninguém querendo obedecer ninguém. Quem ele pensa que é para me mandar fazer alguma coisa aqui? E nós precisamos para que uma festa de Candomblé saia, nós precisamos de todos ali. Nós precisamos dos mais velhos, dos mais novos, do Abian. Abian é quem está iniciando, quem entra na casa agora. O Iaô é quem já fez a sua obrigação. O Ebome é quem já tem 7 anos de obrigação. Então, aí, depois de 7 anos, é que ele consegue o cargo. Esse cargo, ele é conquistado. Não é assim, por exemplo, uma suposição. O Eduardo chega na minha casa, eu gosto do jeitinho dele, ele está me conquistando, já vou colocar ele como pai pequeno, ou ele vai ser... Pela dedicação, né, da pessoa. Elossaim. Elossaim é quem cuida das folhas dos banhos. Já vou colocar ele como Elossaim porque eu gostei dele. Não é assim. No Candomblé não é dessa forma. Ele tem que ter anos na casa para adquirir um cargo. Ele tem que ter 7 anos ali de dedicação, de aprendizado. E quando ele faz 7 anos, ele é apresentado para a comunidade e falado, ele tem 7 anos. Agora ele é um pai maior, um irmão maior de vocês. E agora ele tem os privilégios dele. O cargo é dado a ele a partir desses 7 anos. Antes de 7 anos, eles são Iaô. Iaô tem as funções deles na casa. Outra hierarquia que tem no Candomblé são a feminina e masculina. Existe cargos somente masculinos, existe cargos somente femininos. Na falta do homem na casa, a mulher faz a vez do homem. Na falta da mulher, o homem faz a vez da mulher. Mas se tiver todos ali, todos têm que respeitar, cada um no seu lugar. O homem que não tem incorporação, ele vai ser um ogã. E tem o ogã alabê, né, que toca o atabaque, mas tem outros ogãs que cuidam da casa de Oxóssi, que cuida da casa de Xangô. E as mulheres? Cargo feminino, por exemplo, Iabacé é só mulher. Mas se ela não estiver ali, e eu precisar de uma mão de obra, é lógico que eu vou colocar o homem ali na falta da mulher. Mas existem cargos específicos, masculinos, femininos. E a hierarquia é essa. Vestimenta. Também nas nossas vestimentas nós trazemos conduzimos tudo isso também através da nossa vestimenta. Como? Por exemplo, você é um médico, o outro é um policial, o outro é um mendigo, o outro é uma doméstica. Aí ele entra na casa, então o médico, eu vou dar uma vestimenta linda, maravilhosa para o médico, porque ele é médico. Não. Se ele se iniciou na casa, ele vai vestir branco, igual a todos, sem nenhuma
nenhum adereço. Porque a pessoa que está iniciada, seja ele um médico, seja ele uma doméstica, seja ele quem for, na vida dele, lá fora, ali ele está se iniciando. Então ele vai vestir o branco, e apenas o branco, simplesinho o branco. E vai varrer como todo mundo, e vai lavar louça como todos, ali dentro. Depois, ele se iniciou, depois de um ano de iniciado, ele vai poder pôr o colorido. Ele vai poder pôr o colorido. E mesmo podendo pôr o colorido, vai ter uma fitinha na saia, que é 1 ano. No segundo ano, ele faz novamente a obrigação, ele vai poder colocar a segunda fita na roupa dele. A terceira, a quarta, a quinta, até inteirar os 7. E aí o rechilieu, essas roupas mais bordadas, eles vão poder colocar só depois de 5 anos. Por quê? Faz parte da hierarquia. Quem chega na roça de Candomblé, ela olha e sabe quem é quem lá dentro, através da sua vestimenta. Olha, a mãe de santo vai estar de abas, aqui eu não estou de abas, né? Mas a mãe de santo vai estar de abas, a mãe de santo vai estar com seus fios, e a sua roupa representa que ela é a mãe de santo. A Equede geralmente vai estar de alacá, uma túnica com torso, então sabe que aquela pessoa é uma Equede. E aí, através da sua roupa, vai ver quantos anos de santo aquela pessoa tem. Porque até mesmo na gira, na roda, as primeiras pessoas que entram são as mais velhas. E aí vai até o Abiã. E esse Abiã, ele não é desvalorizado, não. Os mais velhos são valorizados e o Abiã não. Por estar se iniciando, não. Ele vai ter o respeito e ele vai ser ensinado até que ele chega naquele patamar. E a hora que ele chegar naquele patamar, ele vai ter o privilégio dele conquistado. Está respondido? Está respondido, gente? Pessoal, O Candomblé tem. eu vou ter que juntar as duas últimas numa só, por causa do horário, né? Mas elas são mais simples. Se tem alguma outra atividade fora o ritual, por exemplo, nós temos aulas, nós temos atividade de assistência social, alguma atividade assim, e a importância de um evento como esse para diminuir o preconceito. Então, se tem outra atividade e a questão do preconceito. Bom, o grande marco aí da gente conseguir construir a nossa casa foi a oportunidade de poder oferecer além, né? Era no fundo da minha casa e era limitado, né? Então ali a gente ainda tem muito projeto, muitas ideias, né? Para transformar aquilo ali. O que nós temos? Nós temos aos domingos de manhã, quinzenalmente, nós temos um estudo sobre mediunidade e umbanda, tá? E aí eu já vou aproveitar o momento para convidar o Edmir para participar. Normalmente é das 9 horas, mas como tem um compromisso aqui, a gente pode marcar às 10 ou intercalar, para você estar um momento com a gente lá. Então, quinzenalmente aos domingos, né? E aí é estudo mesmo, sentar, ler, bater papo, tirar dúvida. Nós temos as giras quinzenalmente aos sábados, às 4 horas da tarde. Nós temos as aulas de atabaque às terças e quintas, das 19 às 20 horas, aula de atabaque. O atabaque, gente, o tambor, né? Ele é um instrumento sagrado, tá? Então, assim, mas não é uma aula de percussão para aprender a tocar o instrumento, né? É uma aula para aprender nos princípios de quem tem que conduzir o atabaque, tá certo? Aí é o Vaguinho que conduz. Com relação a atividades, né, de doação, a gente tem uma política diferente. Como a gente tem várias instituições na cidade que já são tradicionais, né, vocês aqui, algumas igrejas, então toda a ação nossa que a gente faz entrega numa outra entidade.
né? Então, vou dar um exemplo no começo da pandemia, né? Houve uma mobilização, todas as religiões e juntavam, e eu não queria direcionar. A gente não tem um cadastro de pessoas, a gente não tem um ato, a gente não tem um carro específico para isso, né? Então, todos nós levamos lá no CAEP, né? Eu lembro assim, no primeiro mês a gente conseguiu entrar com 40 cestas básicas lá, entregamos. Passou esse momento, surgiu um momento, meu Deus, uma família lá pegou fogo na casa dela. A gente já no grupo do WhatsApp, tem uma geladeira, tem um fogão, tem uma mesa, junta tudo, eu tenho um carro, eu consigo alguém para levar. Então a nossa assistência, ela fica auxiliando outras ações assistenciais de casas mais tradicionais, né? E com relação ao preconceito, eu, lá em casa hoje, no WhatsApp também, eu recebi no grupo lá de sacerdotes, uma moça mandou uma foto, que ela recebeu, lógico que ela não mandou, né? As pessoas de branco, entregando docinho, né, de Cosme e Damião, e aí a mulher escrevendo embaixo, irmãos, desculpa, vou ser literal, né? Não deixem nossos filhos pegar esses docinhos, eles estão usando nossos filhos de instrumento para fazer pacto com o diabo. Oremos e vigiemos. Uma foto, um monte de gente branca com nós, entregando docinho para as crianças. A gente já ouviu, eu já tive o desprazer de ouvir de uma avó brigando com a filha porque estava levando o neto, porque lá a gente fazia sacrifício de crianças. Até os 7 anos a gente matava criancinhas. Então, e é daí ao mais elevado grau de aberrações, né? A gente, para preconceito, para mensagem falsa, distorcida, o achismo, não há limite, né, gente? Então, um momento desse aqui, a gente sair na rua, a gente passou ao lado da igreja, as pessoas estavam entrando na igreja, um carro cheio de gente de branco, deu risada, né? Olha, imagina se a gente desce aqui. Nós não temos nada contra a religião, mas nós precisamos do nosso espaço. Eu quero andar de branco livremente, sem o olhar torto. Nós tivemos a festa de Cosme e Damião a gira passada, gente, faz 15 dias. E é uma tristeza porque, assim, eu fico muito sentido. A gente junta lá, quem frequenta, junta, nós fizemos uma mesa 10 metros de doce, quem está lá, mas não chega criança. E a gente tem a pracinha do Primavera lá, eu até brinquei, vamos lá distribuir na pracinha. Imagina, né? Então a gente está sempre esperando uma pedrada vindo das costas, sempre esperando um dedo apontado, tá? Então, preconceito conheça, né? Então, por favor, quem está aqui presente hoje, seja um porta-voz para falar, eles não são tão ruins assim, né? Conheci lá o pai. Isso, por favor, quem está assistindo, eles não são lá tão demoníacos, né? Parece que eles são humanos. Isso é sério, tá? E eu vou falar uma coisa mais séria ainda. Nós temos, eu e a Benedinha, um amenizante. Nós dois somos brancos. Tá? Então, assim, o preconceito aqui, ele não é só sobre aqui não na casa, gente, né? Aqui no Brasil. Não é só na casa, né? Não é só a religião. Ele envolve, não nos aceitam porque a nossa religião vem de origem negra. Não nos aceitam porque a nossa religião, nós fazemos sim casamento por 2 criaturas que se amam, independente de serem 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher. Nós celebramos o casamento pelo amor. Mas não é aceito isso. O amor, né, pela família, a família é homem e mulher. Não, nós celebramos sim. Celebramos e é lindo, é maravilhoso. Tá? Então, o preconceito é muito mais coisas, né? Outras coisas envolvidas com o fundo religioso. Né? Nós estamos para amparar a comunidade mais pobre, mais carente, mais desamparada. Né? Nós abrimos nossas portas para a pessoa que chega totalmente alcoolizada, ela vai participar da gira alcoolizada. Não tem problema, senta aí, vai ser consultado do mesmo jeito.
Quantas e quantas vezes eu já fui em casas de outras religiões e fica alguém na porta justamente para tirar o bêbado. Mas é ele que precisa. É o drogado que precisa. Ele precisa muito mais do que a gente que está pagando de gente boa, de gente civilizada, né? Então, um momento como esse é grandioso, tá? Fica o convite aqui. É que nós estamos com a agenda toda atropelada e o ano está curto agora, né? Mas eu quero que você e todos na nossa casa, né, nesse momento de domingo, ou no momento da gira mesmo, né, se quiserem conhecer, mas um momento de estudos lá, tá? Obrigado pela oportunidade. Preconceito. Puxando, né, do que tudo isso que ele disse, é tudo isso que eu passo também. Nós passamos, acredito, iguais no preconceito. Mas, infelizmente, muitos preconceitos não vêm daquela pessoa sem cultura. Não vem daquela pessoa que leigo totalmente. Infelizmente, tem muito preconceito que vem do alto. Vem de professores, de educadores, de pessoas, advogados. Infelizmente, é assim. Só que eles sabem que o preconceito é crime. Então, eles não vão expor o preconceito dele. Mas é um preconceito camuflado. Se você colocar a sua criança numa escola onde a diretora tem preconceito da religião, o seu filho ali, ele não vai evoluir. Porque ele vai ser podado. Se tiver um teatro, o seu filho vai fazer o papel de árvore. Pedra, né? Pedra. Exatamente. Pedra atrás da árvore. Infelizmente, isso reflete muito e magoa muito, porque nós somos seres humanos, né? E todos nós, como eu falo, estamos todos interligados um ao outro. Não tem um melhor que ninguém. Mas, infelizmente, esse preconceito muitas vezes vem do alto. E como fazer numa situação dessa? Porque a pessoa não expõe o preconceito dele. Ele apenas age. E aí fica muito mais difícil você apresentar esse preconceito. Eu vou tirar minha criança dessa escola e vou pôr na outra. Não, você não pode porque faz parte da comunidade, tal. Então fica muito mais difícil. O negro enfrenta muitos preconceitos dessa natureza hoje. Porque ninguém hoje vai num shopping onde tem bastante gente e te aponta e fala assim, você é negro. Eu não gosto de você. Sabe que é crime. Hoje todo mundo sabe que é crime. Então, eles vão fazer um preconceito camuflado. Vai te mandar embora do seu serviço com uma pequena coisa que você fazer lá dentro. Eles vão esperar o momento certo e vai te mandar embora porque você é negro. E se for negro da religião, piorou. Piorou, porque tudo que aconteceu de errado naquela fábrica é culpa daquela pessoa macumbeira, né, do candomblé, da Umbanda, porque eles fazem atos satânicos. E a minha firma não está indo para frente por causa desse empregado, então vou mandar ele embora. Não pode colocar no papel isso. O que tem que ser colocado? Corte. Corte. Simplesmente não serviu para o cargo. São isso que eles colocam. Infelizmente, hoje, talvez o maior preconceito nós estamos vivendo de pessoas estudadas, infelizmente. A pessoa... Agora, falando da minha comunidade, eu abri uma ONG para prestar atividades e ajuda para a minha comunidade, que não é dentro da casa, fora da casa. Eu moro na Boa Vista, onde tem uma vulnerabilidade muito grande, e eu abri essa ONG para que eu pudesse levar alguma coisa à comunidade. E vocês já sabem, fui podada muitas vezes, até mesmo no meu nome. Quando eu coloquei era Yaloci. Então, Ilê Axé Yaloci, nome da ONG.
uma pessoa me disse assim, ó, não coloca, porque você vai sofrer muito preconceito e seu papel vai ser barrado. E eu falei para a pessoa, mas se eu me esconder agora, eu vou me esconder o resto da minha vida. Eu quero colocar, olha, você vai ser barrado. E fui barrado. Mas mesmo assim, eu consegui levar alguns cursos lá para dentro do terreiro, com o Senar, com parceria com o Senar. Fiz curso de orelícolas, fiz curso de elétrica, fiz curso de manicure, pedicure, as mulheres, para se empoderar as mulheres, né? E até queria levar o curso dos computadores, até mesmo com o Alexandre, que está aqui, né, Alexandre? Nós conversamos para fazer o curso para as crianças e tudo mais, para toda a comunidade, e, no entanto, não foi para frente, porque eu encontrei muitas barreiras, muitos nãos, e não foi possível. Outro curso também que eu ia levar lá era o curso de soldador. Tinha o professor, tinha tudo. Ah, mas o local não tem iluminação adequada no local. Ah, não pode, porque a iluminação não tinha como. E ia ser dado o curso técnico lá e o da mão de obra em outro lugar. Mas não podia porque não tinha iluminação. Ah, não pode porque não tem cadeira suficiente. Mas o que é isso? Sempre barrando o preconceito, infelizmente. Só que essas atividades agora eu pretendo dar continuidade. Vou rever meus papéis da ONG. Vou vestir a camisa novamente. E a proposta é o quê? Não é agredir ninguém. Nós não queremos agredir ninguém. Nós queremos ajudar aquela mulher com a autoestima baixa de se empoderar. Nós queremos ajudar aquele desempregado a ter um curso para que ele possa se encaixar novamente na sociedade. E fazer projetos para que ajude o menor, né? Para que ajude as pessoas. Nós não queremos nos aparecer, nós não queremos pegar o espaço de ninguém. Apenas queremos o nosso espaço adquirido. O Edmir tem alguns recados finais, mas antes do Edmir passar os recados, nós queremos agradecer a mãe Luzinha, o pai Eduardo, e dizer para nós que estamos aqui, para aqueles que estão nos vendo através da internet, uma reflexão bem rápida, porque o tempo é curto, nós sabemos, mas bem rápida. Quando nós vermos a mãe Lourdinha no supermercado, ou o pai Eduardo passando em frente à igreja, ou em qualquer lugar, e repararmos na vestimenta, com certeza o problema não é a vestimenta deles, é a vestimenta da nossa consciência, do nosso entendimento, ponto maior, vestimenta do nosso caráter. Porque uma vez conhecendo, sabendo, e aquilo que nós ouvimos hoje, temos certeza, não foi suficiente, eles teriam muito mais coisas para nos passar, o tempo não permite, com toda certeza, se nós sairmos daqui hoje, com essa mesma consciência, quando aqui chegamos,
nós não aproveitamos esse tempo valioso que nós tivemos. É necessário, sim, uma mudança, um entendimento, e por que não dizer um amadurecimento. Estamos aqui exatamente para isso. Quando nós falamos em evolução, pensamos em conquista de coisas. A evolução é conquista de valores. E esses valores morais, como falamos no início, logo na oração, certamente tem que fazer parte do nosso eu. Tem que fazer parte de cada um. E assim, com certeza, estaremos construindo um mundo melhor e, principalmente, melhor para quem quer trabalhar. Que muitas vezes a intenção é essa, é trabalhar e não damos, como falo, não damos sociedade, não dá condição para tal, simplesmente por um preconceito, por uma falta de entendimento. Esse entendimento nós estamos tendo hoje. Temos uma oportunidade, tivemos uma oportunidade ímpar. Vamos aproveitar. É importante nós entendermos de que, se somos irmãos, essa irmandade só se consolida a partir do momento que nós entendemos o outro. Deveria ser tão simples, mas muitas vezes nós complicamos. Então, vamos remodelar a vestimenta do nosso pensamento, do nosso entendimento. E certamente estaremos aí construindo um mundo melhor. Estamos aqui para isso. E aí, cada um, é lógico, tem que fazer a sua parte. Está feito o convite, não para o dia de hoje, mas para a vida. Vamos mudar a nossa vida em relação ao pensamento, não daquilo que nós vimos hoje, mas no geral. Vamos amadurecer o nosso espírito, o nosso entendimento e a nossa consciência. Está feito o convite. Obrigado, Pai Eduardo, Mãe Lourdinha. Eu amo vocês da mesma forma que todos os irmãos de outras religiões. E o dia que a gente entender isso, a gente vai estar mais perto da evolução que o Carlos falou. Nós teremos, a partir do dia 16, a Semana Cultural Espírita. Já é domingo que vem. Aqui nessa casa, no domingo à noite, nós vamos ter a apresentação do grupo Gotas de Amor, das 19h30 até as 20h. E das 20 às 21h, uma palestra com o Felipe Salomão, da Cidade Franca. O Felipe Salomão é daquela editora Idefran, com vários livros provavelmente conhecidos de vocês. Então, domingo que vem, dia 16. No outro final de semana, dia 21, sexta-noite, tem uma peça no Teatro Municipal. Cadê o ingresso? Está aqui. Fica convite para todas as religiões também. É uma comédia, um grupo de São Paulo, que chama Antes Só Que Mal Assombrado. É uma peça interessante. Ela vai estar sexta em Bebedouro, sábado em Jabuticabal e domingo em Ribeirão. Então, quem quiser, o ingresso antecipado tem tanto no Mega Bilheterias, que é pela internet, quanto nas casas espíritas que está vendendo, tá? Dia 21. E dia 22, sábado de manhã, com a participação da Mãe Lourdinha e do Pai Eduardo, nós teremos uma caminhada ecumênica que está sendo organizada por todas as religiões. Encontro às 8h30 na frente da prefeitura, levar 1 quilo de alimento, e aí a gente vai fazer um trajeto de 1 quilômetro mais ou menos, parar ali na Praça da Concha Acústica, onde terão várias atividades. Uma banda, né, Eduardo, que vai estar tocando lá, fazer propaganda, com músicas com música, a gente fez a opção de ser músicas MPB, enfim, né? E teremos tendas com a OAB, a CIAB, FAFIB, MESM, ETEC, FATEC, SENAC, vacina, enfim, várias atividades para a comunidade ali, das 9h30, 10 horas, a hora que chegar, até próximo ao meio-dia. Então são 3 atividades em Bebedouro. Porque a Semana Cultural tem palestra em Monte Azul, Cangueira e em outros lugares. Mas em Bebedouro, nós temos domingo, dia 16, palestra aqui, sexta, dia 21, Teatro Municipal, e sábado, dia 22, caminhada ecumênica. Talvez, eu estou negociando isso com o rapaz do cinema, uma quarta atividade. Está fazendo 20 anos do desencarne do Chico Xavier.
e saiu um filme sobre isso. E aí eu entrei em contato com ele e ele falou, não, dia 12, já no dia do feriado eu vou trazer. Eu falei, não, é ruim para a gente ter a semana cultural, traz mais para frente. Eu quero ver se vem o filme um pouquinho mais para o final de outubro, mas enfim, a gente vai divulgo para vocês também. E aí, se alguém quiser, no cinema do shopping, tá bom? Muito obrigado a todos, um beijo no coração, um ótimo domingo, uma ótima semana para vocês. Ela quer conversar, te dar um abraço.